Olá galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui, gente, sobre a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa, gente? A gente precisa entender a importância histórica que ela tem, né? Então, a Rússia, galera, era um país no século XIX e 18 e 19, um país basicamente agrário, um país muito pobre, pelo qual ainda existia um sistema semelhante com o feudalismo. Enquanto a Inglaterra, França e outras demais nações, eu posso contar também a Alemanha e a Itália, que tinham se tornado aí grandes potências, a Rússia ainda estava naquele estágio anterior, né? Um governo absoluto, né? Um governo centrado na agrário, sem desenvolvimento industrial. O seu desenvolvimento industrial ele ocorreu no final do século XIX, tá? Para início do século XX. Nisso, galera, a Rússia ela precisava aí lutar por mercados. E ela também tinha suas ideias imperialistas. Porém, o que ocorre? Devido a essa pobreza que o país tinha, e esse regime, que era uma monarquia, liderada pelo czar, né? O czar Nicolau, posteriormente existia já uma onda contra esses movimentos da monarquia, porque achava isso muito retrógrado. Então nisso ocorreu, em 1905, galera, ocorreu uma guerra, né? A guerra entre a Rússia e o Japão, sendo que mesmo a Rússia sendo um país bem mais extenso, com um maior exército, porém esse exército totalmente despreparado, sem nenhum preparo, enfim, sem armas, foi humilhantemente derrotado pelo Japão. E nisso trouxe à tona aí toda uma revolta do povo e que via que a fome só aumentava e ocorreu protestos, né, para condições melhores. Sendo que ocorreu um episódio chamado Domingo Sangrento. O que foi esse episódio Domingo Sangrento? Populares foram lutar aí, reivindicar aí condições melhores de vida, de trabalho, e muitos atribuem que a mando do czar, né, a polícia abriu fogo, matou aí centenas de pessoas nesse protesto. E nisso ocorreu uma grande comoção, uma grande revolta. E essa grande revolta fez com que essa população, né, aumentasse aí os seus protestos. Porque, como eu falei, gente, ocorrendo esse protesto, ocorreu grandes mortes. O czar imaginaria que a galera vai ficar com medo. Muito pelo contrário, isso ocorreu uma revolta. Porque a fome, quando você está com fome, qualquer coisa é melhor. Então você vai protestar, porque ou você vai morrer de fome, então é melhor morrer lutando. Então nisso, o czar viu que a situação estava ficando insustentável, criou-se a Duma. A Duma era uma espécie de conselho ali, né, onde existiam os sovietes, pelo qual tinham ali voz, né, seriam aí pessoas, seria ali um corpo diretivo político que auxiliaria o rei. Claro que de fato, na prática quem mandava ainda era o czar. Porém, era uma maneira aí de poder dar voz, para pelo menos amenizasse aí os grandes protestos e com isso poder aí continuar no poder. Porém, gente, nisso ocorreu aí a Primeira Guerra Mundial. Ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela lutou aí ao lado da Entente. Porém, durante esse período da guerra, a Rússia sofrendo várias baixas, um exército mal preparado, enfim, e nisso trouxe aí uma grande satisfação pela população que estava lutando numa guerra que ela achava sem sentido e a sua população passando fome. E nisso foi a oportunidade aí do partido, né, do grupo os socialistas liderados aí por Vladimir Lenin e Leon Trotsky, tá? Pelo qual e junto aos mencheviques e os bolcheviques, né? Então, esses dois grupos aí, os mencheviques, né, pelo qual eles eram aí a burguesia, os industriais, era a burguesia que queria tirar o czar do poder, e os bolcheviques, pelo qual eles queriam também tirar o czar e instalar uma ditadura do proletariado, né? Um governo aí socialista pelos mais favorecidos. E os mencheviques, pelo qual também tinham esse desejo. Então, eles se uniram contra o czar.
Então, galera, em março de 1917, o czar foi deposto, né? Então assumiu o poder aí uma junta provisória, né? Então, junto os bolcheviques e os mencheviques, tá? Sendo que eles aí assumiram de fato. Porém, eles tinham ideias diferentes. Então, os mencheviques, eles defendiam a total continuidade, né? Então, continuar aí na Primeira Guerra Mundial. E os bolcheviques queriam sair imediatamente da Primeira Guerra Mundial. Os mencheviques também tinham interesses de fomentar o capitalismo, né? De fato. E os bolcheviques não. Queriam implantar o socialismo, né? O sistema aí junto às ideias de Marx. Então, o que ocorreu? A revolta popular, ela vendo as derrotas humilhantes que a Rússia sofreu durante a Primeira Guerra, no final dela, e de fato fez aí os sovietes de Petrogrado, né, liderados por Vladimir Lenin e Leon Trotsky, tomaram o poder e teve a Revolução de Outubro, tá? Então, em outubro, de fato, ocorre a Revolução Russa pelos bolcheviques, né, liderados pelo Lenin. Então, isso não significa que acabou. Por quê? A Rússia saiu da Primeira Guerra. Ela realizou um acordo junto à Alemanha. Ela perdeu aí alguns territórios e ocorreu independências de dois países aí que acabaram se libertando durante a Primeira Guerra, que foi a Finlândia e a Lituânia. Nisso, ocorreu uma grande guerra civil, que durou até 1922, sendo que essa frente era dividida de um lado pelos bolcheviques, né, e os anarquistas lutando de um lado, e de outro lado tropas estrangeiras, porque o que ocorre, gente? No momento que o capitalismo ele vê uma ameaça real de um novo sistema, um novo regime econômico sendo implantado, essa burguesia se sentiu ameaçada de outros países. Então, com o receio disso se expandir por toda a Europa, então enviaram frotas por estrangeiros e também juntos as tropas leais também do rei. Porém, a família do czar, né, dos Romanov, foram assassinados com o propósito de não poderem ter nenhum trono, nenhuma reivindicação de um futuro trono aí por czar. Então, todos os familiares aí foram assassinados. E com isso, gente, essa guerra civil, ela ganhou contornos aí até 1922, pelo qual a União Soviética se tornou aí, de fato, se unificou aquele território e se tornou uma república socialista. Então, a Revolução Russa ela é importante para a gente entender esse contexto. Posteriormente, vocês aí vão aprender sobre a Guerra Fria, vocês vão entender totalmente aí a luta, né, de uma forma ideológica entre dois pensamentos aí, né? De um lado você tem ali o capitalismo, de outro lado você tem o socialismo. Então, de fato, a Revolução Russa foi a primeira nação a se tornar socialista de fato, né? Tinham ocorrido outros episódios, porém outros episódios que não tiveram tanta magnitude. Um exemplo, ocorreu a Comuna de Paris, mas durou pouco tempo. Então foi pela primeira vez que foi se consolidado de fato o regime socialista. Então, galera, qualquer dúvida, busquem junto aos textos que eu havia passado e também junto ao YouTube, tá bom, galera? Tudo de bom.